Salve, salve, time do Musicalizando. Estamos aqui para mais um papo e hoje meu convidado é esse poeta, produtor, arranjador que eu tô tendo o prazer de conviver mais nos últimos anos. Já é um amigo de pessoas que eu considero família minha, como Lelê, Bruno, Serginho, lá do Sorriso Maroto, grande Sérgio Júnior, que eu tava falando aqui no telefone com ele agora, antes da gente começar aqui a gravação. Com vocês, senhoras e senhores, Thiago Silva. Irmão, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo sobre a minha visão da música, né? Sobre as minhas experiências. E vai ser um prazer a gente colocar para fora É isso. esse meu caminho aí. E o mais maneiro é que esses papos sempre surgem assim, né? A gente tava num café da manhã, eu Exatamente. sou muito observador, assim, de tudo, assim, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias. Eu entro no Uber, eu puxo assunto. Às vezes eu não tô muito pra papo, não, mas eu gosto muito de ouvir. Isso me conecta, me finca os pés no chão. E outro dia a gente tava na gravação de Como Antigamente, o álbum do Sorriso, lá na Companhia dos Técnicos. Sim. E aí rolou aquela hora do cafezinho ali. Aí todo mundo foi tomar um café. Aí você me contou algumas histórias que eu gravei. E aí depois te encontrei agora, semana passada, lá no evento do Lúcio Encontra. E essas histórias estavam totalmente frescas na minha cabeça. A gente começou a bater esse papo. Eu falei, pô, tu não quer contar essas histórias já não? Foi. Porque eu fui vendo que a mesa inteira começou a prestar atenção. Quer dizer, a gente que tá dentro, né? Você principalmente que viveu isso, às vezes pode achar que aquilo ali é muito corriqueiro. Sim. Mas pra quem tá de fora, é uma matéria e tanto, né, cara? Cara, é Puxa corriqueiro teu mic aí, ó. para cá, né? Isso, boa. Cara, é corriqueiro sim, eu acredito que seja, mas eu acho que você tem uma coisa que te diferencia dos ouvintes ali, entendeu? A gente tá passando uma mensagem, a gente tava conversando, diálogo é isso, né, cara? Troca de ideias. Eu jamais imaginei que, pô, você fosse guardar histórias que foram importantes pra mim naquele momento, curiosidades, né? Mas, porra, cara, eu fiquei super feliz quando você voltou com o assunto. Eu Foda. até tomei um susto assim. Eu falei, caramba, que legal, o cara, porra, guardou E eu aquela. sou meio maluco, eu chamo as pessoas pra ouvir, eu quero contar, passar pra frente. Isso é muito maneiro. Eu sou um grande entusiasta. Acho que todos nós que trabalhamos com música, né, cara? Sim, Amamos e vibramos com isso. Parece clichê, é verdade. mas eu acho que é um clichê justamente por ser tão repetido, né? Sim. Aí acaba virando lugar comum. Mas, Tiagão, me conta aqui, vamos contar essas histórias aí que a gente tava falando aqui nas entrelinhas pra galera, mas antes disso eu queria que você contasse, porque eu sempre acho que a melhor forma de conectar quem tá em casa, vendo, de maneira geral, são histórias, né? A gente se identifica com a história do outro, né? Sim. E aí eu queria entender um pouco da tua caminhada de vida mesmo, lá desde a época da escola, como é que foi o teu link com os instrumentos, com a música, com a composição, se tu puder dar aquela resumida boa. Cara, foi assim, cara. Aquela coisa de criança mesmo, com 9 anos de idade, assim, uma curiosidade imensa. Assim. O meu tio chegou com um violão dentro de casa, meu tio, irmão da minha mãe, meu tio Dilmar, chegou em casa com um violão trancado, assim, numa case especial, assim. Cara, aquilo ali me gerou muita curiosidade, tipo, cara, que é isso, entendeu? E era um violão caro, então eu acho que eu já era muito arteiro, assim. Minha parada era fazer a merda. Aí, então, um violão fechado era tipo. Prato cheio, né? Era prato cheio. E aí eu comecei a tentar, aí consegui abrir o violão e comecei a brincar com o instrumento, mas eu não tocava. Só que a gente tinha um vizinho, que era o Marcos, isso eu tô falando, cara, com 9 anos de idade, assim. E eu tinha muita admiração por ele era mais velho, assim. Ele era um cara extremamente. Ele tinha uma luz muito grande, sabe? Quando ele tocava violão, todo mundo admirava ele e aquilo ali era muito sedutor pra mim nesse sentido, assim. Cara, isso é muito mágico. Você ter o instrumento e todo mundo olhar pra você. Cara, mas foi uma parada, tipo assim. A minha conexão foi muito rápida. Com 9 anos foi a coisa que eu mais me interessei e eu passava horas com o violão no colo, assim. Foda. Eu desconectava de tudo, dos brinquedos, das brincadeiras e fui tendo essa relação. A minha casa era muito musical, Tu já começou tocando com violão normal ou com menorzinho? com violão normal. A minha casa sempre foi muito musical, meu tio trabalhava na noite, o meu padrinho foi um empresário de música muito famoso na década de 70. A casa dele ficava cheia de Chico Buarque, de Djavan, eu frequentava a casa do meu tio. Então, assim, a minha casa sempre teve muita música, não era uma coisa assim aleatória.
Muita cultura, a gente era muito envolvido com coisas culturais, assim, então nunca o estranho não existia dentro da minha casa, sabe? É o conceito de beleza, sabe? Uhum. Ah, música bela, música feia, isso nunca teve assim. A gente sempre foi muito livre para ouvir um monte de coisa assim. Projetos aquários, que eram aqueles projetos, minha mãe levava a gente, entendeu? Pra gente assistir música clássica. O Você era meu de uma família classe média? Não, nós éramos pobres, bem Tá. pobres. Então, assim, mas a minha mãe, ela tem formação, ela é professora de português, ela fez letras. Então, assim, a minha mãe sempre foi uma visionária, assim, a gente com dificuldades no início, mas Priorizava, ela de sempre alguma forma, fazer com que vocês tivessem acesso a esse tipo de... algumas coisas, exatamente. O que ela pôde, ela fez, sabe, pra gente ter acesso, principalmente à cultura. Minha família era muito ligada, como eu te falei, à parte cultural. E aí foi nessa, mas tudo muito brincando, tudo se divertindo pra caramba. Aí quando eu cheguei com 13, 14 anos ali, o meu primo, que era filho de um dos tios que também tocavam, já estava também muito, quer dizer, só fazendo um adendo. Esse meu primo também sempre tocou violão desde pequenininho junto comigo, mas em casas separadas, era como um irmão para mim. Mas com 13 anos ali a gente começou a, tipo, tocar junto, tocar o tempo inteiro junto. A gente era quase dupla assim, entendeu? Eu e meu primo João. E aí, cara, ele foi jogador de futebol, aí tentou a carreira de jogador de futebol até o profissional ali, quando teve uma lesão séria e parou. E eu continuei na música. E aí já chegou ali, a gente já chega ali na no final dos anos 80, no início de 90? 98, ali no final Ah, já, quase 2000 então. quase 2000, assim, de 13, 14, 15 anos, tudo numa brincadeira, mas com 18 anos, que foi o boom do pagode ali, na década de 90, Uhum. é que o pagode começou a aparecer na minha vida. Até então era uma coisa muito... Eu não era só o pagode, era Raul Seixas, era não sei o que, era rock, era tudo. Na minha casa tinha de tudo. A gente Que tocava. você hoje entende que te ajuda muito a ter repertório na hora de compor. Não só repertório, mas uma visão de mundo, cara. Eu tenho uma facilidade muito grande para não aceitar padrões, assim. Tiago, isso aqui é bonito. Tiago, isso aqui é feio. Tiago, isso aqui é bom. Tiago, isso aqui é ruim. Eu tenho sempre um senso crítico para que eu não faça parte de um senso comum, sabe? Sim, totalmente. É, principalmente arte, que é abstrato, assim. Uhum. Ah, esse quadro é feio. Cara, eu não vou nessa desse quadro é feio. Eu sempre tento, porra, ir mais a fundo. Qual é a mensagem? O que que ele quer atingir? Sim, Sabe? acaba que tudo é um pouco relativo, né? Muito, cara. Muito. É a teoria da relatividade, né? A pessoa pergunta assim, pô, você tá onde, né? Aí a pessoa fala, tô aqui, parado. Você fala, não, tá parado, você tá girando. Né? Porque Exatamente. depende do ponto de vista. Então, eu acho que tudo é ponto de vista também. E acho que falando de música, mais ainda, porque tem uma frase do Humberto Tavares, Uhum. que eu adoro, que ele falava pra mim e eu sempre guardei muito, que música cumpre função, né? Sim. Então, assim, não tem música boa, música ruim. Isso aí. Existe, porra, se você for ouvir uma ópera na hora que você estiver correndo na esteira, talvez aquela música não vai ser boa, porque tu tá no outro mood. Sim. Tirando a questão técnica, né? Eu tô Não, eu falando. tô te entendendo. Então, eu acho que tem um pouco disso. Pra gente que tem a cabeça um pouco mais aberta e que bebe de todas as fontes, e gosta de ouvir de tudo, tem isso, né, cara? Música cumpre função mesmo, né? Sim, cara. E eu sempre me interessei por pesquisa. Agora com os streams é muito mais fácil você Sim. descobrir música da Nigéria, da França, tal, isso aí. Mas você sente que quando você para pra compor, essas referências que você tem lá de trás te ajudam a sair na frente? Sim, né? Eu já posso te dar um exemplo aqui muito legal, Vem assim. com ela. Don't Let Me Down, dos Beatles. Aham. Don't let me down. Tanaratan, Don't Let Me Down. Essa é a melodia de Don't Let Me Down dos Beatles. E tem uma outra música que eu sou apaixonado de uma banda chamada Radiohead, não sei se você conhece. Radiohead, sim, claro. Que eles têm uma música que é High and Dry. A música é Don't Leave Me High, Don't Leave Me Dry. Aham. Essa Baladinha, música, uma baladinha? Uma baladinha. Essa música ela começa num Don't You Boy. Temos essas duas músicas, tá? Aham. A música Tá Louca, que eu fiz com Tiago Alexandre,
a melodia dela, tá louca, hein, filha? Quanta energia, fede todo dia, tô em forma sem academia. Don't let me down. Quer dizer, Ah, entendi. a melodia de cima para baixo eu achava lindo. Lararara, tá louca, hein, filha? Foda. Quanta energia. Inspiração Referência. total. E a outra, e a High and Dry, ela tinha uma coisa que quem entende de campo harmônico vai entender o que eu tô falando. Talvez você entenda também. Mas ela não começa na fundamental do acorde, do campo harmônico. Ela começa, tipo assim. Mais uma vez, você quer? Faz 10 minutos que a gente se amou. Aí ela descansa aqui. Então ela sempre começa num lugar Mais alto. mais, Fora. de tensão e depois ela descansa. High and Dry também é assim. Na, 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 don't you boy. Aí ela vai começar. Foda. Na, 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 na. Isso é gostoso Entendeu? demais, né? Esse alívio, esse Cara, afrouxo. exatamente. Essas duas músicas eu já te digo que eu pego referências de muitos outros campos assim, fora da minha. Caralho, que parada maneira, mano. E Foda. Vamos voltar lá pra tua história que eu quero depois entrar nessa parte aí que você falou. aí tem só mais uma parada que é sensacional nessa música. Essa melodia, desculpa, cara, te Tá cortar. maluco, é isso aí. Esse é o timing. Vai Porque falando. eu lembrei agora. Essa música Tá Louca, hein, filha? Não tem aquela louca, louquinha, que era um funk? Eu ficava cantarolando louca, louquinha em casa, de bobeira, e eu comecei a colocar melodia nela. Louca, louquinha. Eu falei, cara, isso é foda. Foda. Aí quando eu levei pro Thiago, o Thiago falou, não, deixa que eu... O Thiago fez a letra toda, mas ele já entendeu que a gente não podia botar louca, louquinha, porque já existia louca, louquinha. Então ele botou Tá Louca, hein, filha, que é uma gíria bem comum também, bem né? comum. E, cara, foi um golaço. Essa assim. foi pra quem? Foi o Turma do Pagode quem gravou. Com participação do Sorriso. Foi uma porradona, Foi né? mó porradona, cara. A cara deles. Pô, eu fiquei feliz. Eu adoro essa música também, cara. Adoro. Foda. Aqui, aí me conta. 18 anos e começou a compor mais, ou você já compunha? Como é que era essa história? Como é que entrou? Porque até aí você falou já da tua formação, do instrumento, da tua família, mas a composição em si, existiam compositores já na sua família? Existia compositores, assim... Que viviam disso, não? Não, os meus tios, esses que tocavam violão, já compunham, já eram compositores. Mas ainda era algo, um hobby? Era um hobby, mas assim, mais uma vez, essa coisa não tinha estranheza na minha casa. Era muito comum você fazer suas próprias coisas, entendeu? Então, assim, não era uma coisa distante. O cara é compositor. Era só uma extensão do que ele fazia mesmo. Pô, meu tio, fiz essa música aqui. Começava a cantar uma música que ele tinha feito, entendeu? Então a gente aprendeu que fazer música era uma coisa natural daquela família, entendeu? E então, mas o meu início como compositor foi mais fazendo... eu fazia paródia, cara. Que é um puto exercício, né? Que é um puto exercício. Eu pegava... Na verdade, não é nem paródia. Eu pegava uma música pronta e mudava a letra. E colocava uma outra letra. E cantava de uma outra forma e tal. Esse foi o meu primeiro exercício, assim, como compositor. Pegava uma música já pronta, tirava a letra e fazia uma... Mas até ali você não... só pra galera entender assim, você até ali não estava trabalhando com isso ainda? Não, nem um pouco. Tá, era um hobby. Você tocava já na noite, ou tocava com banda? Também não? Também não. Tá. E aí ali você começou a brincar com os... Você até me contou um pouco disso. Você pegava os encartes, né, dos discos e às vezes mudava a letra, às vezes a melodia, às vezes tentava encaixar aquela letra em outra melodia. Porque esse exercício, ele continuou durante muitos anos. Isso aí é um arco de uns 5 anos, 3 anos, pô. Uma por curva aí. de aprendizado gigante. Porque eu vinha fazendo esse tipo de exercício, aí logo em seguida eu comecei a tocar pagode, aí... Como? Como o pagode entrou? Boa, beleza. O pagode entrou na seguinte forma, eu sempre toquei violão, e, bom, aquela época do Raça Negra, até então ainda muito violão com palheta, aquelas coisas todas. E aí quando eu me mudo pra Tijuca, quando a minha mãe muda pra Tijuca com a gente, eu, com 18, 19 anos ali, eu conheço aquela galera toda. Eu conheci uma turma muito grande na Tijuca, um grupo muito grande de jovens. Eu morava numa... Cara. A Tijuca
É um bagulho muito doido. Tu vai lá no Tijuca, Niterói e Barata. Tu encontra em tudo que é lugar. Sim, Tu cara. vai pra China, tem um tijucano lá. Tu vai pra tem um cara de Niterói. É doideira, cara. Só que eu encontrei grupos muito grandes, cara. Tipo assim, eu me relacionava com dois grupos de. Eu era amigo de dois grupos de tipo 20 pessoas, sabe? Era um grupo enorme de gente, assim, que eram amigos e que me aceitaram naquela tribo, sabe? Tinha acabado de chegar. E nesse grupo, que era mais badaleiro de festa e de cachaça, eles tiveram a ideia, pô, vamos fazer um grupo de pagode? Aí vambora, aí não sei o quê. Pô, fulano toca o quê? Fulano toca isso, fulano toca aquilo. Aí eu lembro que aí no final sobraram eu e o Marcinho. E o Marcinho tocava violão e eu também. Aí o cara falou, porra, mas dois violões não dá, cara. A gente tem que ter um cavaco. Eu não tocava cavaco, nem o Marcinho. Aí o cantor da banda falou assim, cara, tem um cavaco lá em casa. O cara era cantor de rock, bicho. Nunca tinha. Doideira. E cantava bem pra caralho, assim, rock. Aí então me empresta o cavaco aí. Eu pedi porque o Massinho, ele tocava mais violão que eu, assim. Ele toca até hoje mais do que eu. Ele, porra, ele é um músico excelente. Aí, Se você tivesse que escolher o teu instrumento de coração mesmo, é o cavaco. cara, eu não tenho essa parada, Não. não. Não tenho. Eu gosto muito do cavaco. Eu Porque na maioria dos DVDs que você participa é com banjo, cavaco, né? com banjo com cavaco. Na música, como músico, eu fiquei mais. Eu fiquei reconhecido como um cavaquinista e um banjista. São instrumentos que eu dediquei muito tempo assim para estudar a sua linguagem, sabe? Como os músicos se comunicavam, assim, eu estudei mesmo, sabe? Cristina Rabelo, Mauro Diniz, todo mundo que toca o instrumento com excelência para mim, eu dei uma estudada boa, assim, mas eu não me vejo Refém deles, eu entendi. instrumentista, eu nunca me vi instrumentista, eu nunca me vi produtor, eu nunca me vi. Eu acho que eu sou mais compositor disso tudo, porque o compositor o compor é juntar, né? Então, assim, para mim, isso se eu acho que isso representa o que eu sou, sabe? Eu junto instrumentos para fazer uma música, eu junto ideias para produzir alguma coisa. Então, compor para mim é isso. Compor para mim é juntar. Então, eu acho que isso tudo são ferramentas para eu continuar sobrevivendo por muito tempo de música, sabe? E aí você foi lá nos 18, passou dos 18 aos 20 e pouco ali, conheceu a galera da Tijuca. Isso, perdão, cara. E aí, no meio da Tijuca, só pra chegar até hoje nessa linha do tempo. Tá, vambora. Tinha a galera baladeira, dois grupos que você tratava mais ali, saía, encontrava. Um deles queria montar um grupo de pagode, então acabou sobrando um cavaquinho pra você se especializou no cavaco. Isso aí. E rapidamente, cara, também foi assim uma coisa que só Deus pra explicar mesmo. Eu aprendi o cavaco muito rápido, assim. Em 1 mês, 2 meses, eu já podia acompanhar os caras. Foda. E aí comecei a tocar e tal, não sei o quê. Aí o grupo vai fazendo aquelas modificações. Aham. Os caras, todo mundo tava na faculdade, uns paravam, outros eram só brincadeira, aquela. E eu fui continuando. Aí sai um, entra outro, aí eu fui continuando. Até que, numa desses verões, assim, que tinham os eventos ali na Tijuca, verões não, nas férias, né? Aham. Férias Sim. de final de ano, assim. Época de dezembro a fevereiro ali, Isso né? aí, Pré-carnaval. que a molecada toda tá na rua, aquela coisa toda. E a gente tinha um pagode que deu super certo na Tijuca, o meu grupo, Pretexto. E a gente tinha um respeito enorme pelo grupo do Lelê, que o Lelê era um estourado, cara. O Lelê era brabíssimo, Era assim. o Brincando de Samba. Curte samba. Curte Samba. Brincando era do Gabrielzinho. Cara, era muito foda, assim. Um show dos caras. O Lelê sempre foi um cara diferente, cara. Sempre foi um cara diferente. Ele sempre pensou macro as coisas. Foda. Isso eu falo, assim, porque eu acompanhei. Então, assim, o Lelê, quando ele viu, tipo. Nem sei se ele viu isso, assim, nem sei se ele. Mas, assim, quando você via o Negritude quebrando barreiras, assim, montagem de show, espetáculo, aquela coisa, o Lelê quis trazer isso para um grupo da Tijuca, sabe? Entendi. Então ele tinha essa coisa de direção artística, direção musical, ele achava que isso ia contribuir muito, assim, para o resultado final da banda. Foda. A banda entendia, porque ele é um cara que se comunica muito bem, mas ele era o cara que estava sempre buscando essas transformações no grupo, sabe? Isso me chamava muita atenção
no Curte Samba, e depois, quando eu descobri que era o Lelê, que porra... Porque naquela época você tinha um grupo que, entre muitas aspas, concorria com o Curte Samba, é isso? Não dava nem pra concorrer. O Curte Entendi, Samba mas era da mesma época. era um Tá. pouquinho depois, assim. O Curte Samba vem um pouquinho depois. Tá. Já era consolidado, já tinha feito algumas coisas bem legais. A gente deu uma sorte ali, umas casas que abriram umas portas pra gente, a gente encheu as casas e aí rolou deles frequentarem, assim, O teu pagode. o meu pagode, aí a gente se conheceu. E aí dali pra frente vocês começaram a compor. Cara, aí dali pra frente, assim, numa noite daquelas ali, o Lelê me perguntou, pô, tu compõe? Eu falei, pô, eu componho, pô, eu também componho, pô, que maneiro, vamos juntar, vamos tentar fazer música. Aí foi onde começou tudo, cara. Assim, no pagode, principalmente. Nesse paralelo que eu te falei, só pra não... porque como eu te falei, a minha carreira de compositor, ela antecede mesmo o pagode. Assim, eu já Sim. tinha participado de festival de música da Cefet, eu já tinha ganhado o festival com um bolero. Então eu sempre fui um cara de... Uma parada que eu tenho é música eletrônica. A gente estava conversando sobre música eletrônica. Cara, eu tenho um maior interesse em compor uma música eletrônica. Entendi. Eu sou um cara que eu gosto de tentar vestir aquela roupa por alguns minutos para tentar fazer uma música naquele sentido. Assim. Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito assim de vestir personagens, assim, como um ator, sabe? Sim. E então, antes do pagode, eu já compunha muitas outras coisas assim. E no pagode eu comecei a compor por conta do cavaquinho, por conta do grupo, aquela coisa toda. E aí acabou juntando com o Lê. E aí o Lê já tinha algumas coisas de você também. E aí como entra Bruno e Lê nessa história? Porque vocês por muito tempo, até hoje, né? Mas eu lembro que naquela época, vocês me contaram que naquela época vocês se encontravam corriqueiramente para compor, passavam tardes compondo. Isso aí. O Sorriso Maroto ainda era pequeno, estava começando. Tava O Lê estava começando. com um grupo que ainda não era nível nacional. Na verdade, eu acho que o Curte Samba nem chegou a ser, né? Porque ele, o Lê fala isso abertamente, né? Tomou decisões pensadas mesmo de o Lê e parte do grupo ali, né? De seguir para outras áreas dentro do artístico, que é uma das belezas da música, que é o que eu falo sempre aqui. Às vezes você começa querendo ser artista, quando você vê, você tá sendo marketing, Sim, você tá sendo diretor de vídeo, sim. você tá se encontrando como produtor musical, como um diretor artístico, então a música ela te dá muitas possibilidades e cada cadeira dessa que você passa, diferente de outros negócios que existem, de outros mercados, você não deixa pra trás, é mais uma habilidade que você vai somando, né? Sim. Isso é fora, uma vai potencializando a outra. Com toda certeza, Hoje cara. a tua visão de produtor, que você produz muita coisa, arranja muita coisa. Inclusive, não é porque eu tô na tua frente, sempre falo isso, quando a gente vai ouvir as coisas que chegam, né? Normalmente bate bola, por exemplo, do trabalho do agora, como antigamente. Uhum. Pô, depois, eu não sei quem tá arranjando cada coisa. O Brunão ou o Sérgio botam lá no grupo, galera, chegou aqui, grupo de trabalho que a gente tem, chegou aqui, rapaziada, as músicas já estão aqui, ainda falta mix, não tem nem mix, tem master, mas já tem aqui, ó, o bate-bola já do estúdio aqui, o LR, tá aqui, bum. Pô, aí eu falo, gostei dessa, gostei dessa, gostei dessa. Cara, quase sempre os arranjos ou são teus ou do Castilhão. Doideira. Mas os seus me pegam não pelo groove, mas pela sensibilidade. Pelos inícios mais romanticões, pela crescente da música, quase sempre tira e queda. Falou, caralho, essa aqui de quem é? Pum. Óbvio que as coisas do Jota tem uma assinatura que você já sabe que é do Jota, você nem pergunta de quem é. Você fala, cara, esse aqui é o Jotinha. Mas hoje, tudo isso que você foi como compositor, e é até hoje, você acha que também soma, né? A gente vai chegar lá, vou deixar essa pergunta guardadinha aqui. Mas provavelmente soma, né? Para que você hoje também coloque isso nos arranjos, né? Porque eu ainda acredito que o compositor, ele é o cara que junta tudo. Entendi. Eu acho que você fazer um arranjo é você também compor. O arranjador, ele realmente ele se sente parte da composição. Se perguntar para um arranjador, ele vai dizer para você que Claro. cara, ele se envolve pra caramba com aquela música. Mas muito, cara. Ele pega um pedaço daquela música pra ele, sabe, cara? E eu acho que contribui muito, assim, quando você exerce a composição, que é você brincar de inventar coisas ali, melodias e tal, não sei o quê. No caso do Sorriso Maroto, em específico, cara,
eu tenho certeza que o fato de eu ter passado muitos anos com eles, foram 14 anos, acho que no. Primeiro com o Sérgio, com o Sérgio, com o Bruno e com o Lê, né? Isso. Compondo, antes até de você tocar na banda, né? Todo o período que eu passei junto com esses caras, eu tenho absoluta certeza que foi uma faculdade incrível para eu fazer um arranjo e eles gostarem, sabe? Porque eu acho que em algum lugar eu sei o que vai agradar o Bruno. Em algum lugar eu sei o que o Lelê vai gostar. Em algum lugar. Porque eu vi os arranjos Nascendo, né? nascendo nos estúdios. Eu vi os arranjos do Jota no estúdio que eles gostavam. Eu vi todo o processo criativo dos discos do Sorriso, artisticamente dizendo, assim, eu prestei muita atenção. O que eles queriam de resultado final para as músicas, para os arranjos, para a composição. Então, assim. Teve muito do João, né? Augusto nessa história. Artístico principalmente. Caralho, assim, né? Muito. De uma visão, de um caminho. O Sérgio já falou isso aqui outro dia. Bruno volta e meia fala em entrevistas e tal. Inclusive, eles brincam muito, né? Que às vezes eles apresentavam músicas de vocês, 10 músicas. Sim. Pro João. O João falava, calma, rapaziada, leva pra casa. Termina com calma. Sim. Isso aqui não me diz nada, pô. Sim. A música tem que me dizer alguma coisa. Então, assim, você vai juntando uma coisa daqui, outra dali, isso vai fazendo você ser quem você é hoje, Não, né? com certeza. Não, o João teve um papel fundamental, mas é um lugar que eu não tinha muito acesso. Sim. Tá? Eu quero dizer assim que Mas sabia que indiretamente você bebeu dessa fonte? Com certeza, Óbvio. não tenho dúvida. Assim, mas eles sempre foram muito determinados no que eles Queriam, sem dúvida. Mesmo com um pouco de ansiedade, essas coisas todas, mas garotos, quando a gente era mais garoto. Por exemplo, essa fase lá da casa do Lê, que vocês iam lá de tarde comer um negócio na casa dele, compor, passavam lá 8 horas compondo todo dia. Isso aí. Ali, vocês faziam muita coisa que não era bacana, que, né, tava num processo ainda de experimentar e de aprimorar e ir lapidando, mas dali nasceram coisas conhecidas do grande público hoje em dia? Já naquela época? Muros foi gravada agora Nesse Como Antigamente. Nesse Como Antigamente foi feita nessa época, cara. Foda. Assim, exatamente. Mas, cara, Muros, eu tenho certeza. Muros foi uma música que eu trouxe pro Lelê pra gente fazer essa. Eu cheguei. Quando a gente juntou, o Lelê chegou com mais 8 e eu cheguei com mais 8 pra gente. E uma delas era Muros já. Já era Muros. Foda. Então, cara, foi assim. A gente foi juntando, a gente foi fazendo músicas novas ali. Cara, mas não tinha. O mais legal é que a gente não tinha. A gente não sabia que a gente estava pensando. A gente só fazia, a gente não tinha. Eu tô ligado, mas isso é uma coisa muito comum. Se você pegar a história de pessoas que são muito bem sucedidas em algumas áreas, elas não planejaram, elas Isso foram, aí. né, A gente não planejava assim, tipo, essa daqui vai tocar no Exalta. Não tinha esse planejamento. Essa daqui vai ser o próximo sucesso do Sorriso. Não tinha isso. A gente fazia pela música e tal. E aí, obviamente, cara, outros compositores foram entrando, aquela coisa toda. O Bruno foi tendo uma linha melódica. Uma linha melódica, cara, tudo contribuiu para esse lugar onde a gente se encontrava sempre, entendeu? Foda. O Lelê saía como produtor, mas depois entrava de novo. Serginho e Bruno sempre ali juntos. Serginho e Bruno sempre ali juntos, eu também. E depois a estrada? Você ficou bastante tempo com o Sorriso? Fiquei bastante tempo. E aí... Isso também contribuiu, porque você, camarim ouvia coisa com eles, comentava. Não, foi fundamental. Eu entrei no Ia almoçar ou jantar na rua, na estrada, no hotel, você... Né? Cara, a única certeza que eu tinha, porque assim, eu gosto muito de tocar, eu amo ser músico, mas eu entrei no Sorriso com um objetivo, de construir uma história como produtor, como compositor. Isso eu te falo assim, afirmo, porque quem teve... A Fabiana, que tá comigo há 15 anos, minha esposa, eu falei pra ela, olha, vou entrar no Sorriso com um objetivo, eu preciso mudar a minha história na música, como compositor. E que te abriu portas para outras áreas. Era óbvio que cara, a gente já compunha, tá? Não era uma coisa assim, vou lá porque vou me aproximar dos caras. Não, mas acaba que você passa mais tempo, convive mais. Exatamente, a gente convivia mais. Mas um fator determinante, assim, foi o Bruno. O Bruno foi muito determinante. Porque quando eu entrei na banda,
Sabe quando você... Eu entrei na banda, mesmo eu tendo muito acesso aos meninos, porra, cara, era uma coisa assim... eu não queria ultrapassar Sim, o limite, o né? limite, sabe, cara? Tipo, porra, cara, às vezes... Pô, eu vou chegar lá, pô, Bruno, vamos fazer uma música. E não chego no momento certo e tal. O Bruno não, cara, o Bruno era muito determinado, cara. Até hoje é, mas assim, naquela época, irmão, ele pegava o violão, me acordava no ônibus, tipo, irmão, vamos lá pra frente, vamos compor. Então, assim, muitas das vezes foi assim, porque eu não dava esse, tipo, Sim, você não querer centrão, né? não, Ou não, parecer que você tava usando daquele momento ali, da jamais, cara. intimidade, O entendi. Bruno sempre, cara, 90% o Bruno deu o primeiro passo, assim. Mas eu acho que ele deu o primeiro passo em tudo mesmo, assim. Tipo, não só na composição, no jeito de mudar a forma do Sorriso se posicionar musicalmente, cara, tudo ele sempre estava pensando em fazer algo mais, assim. Fala um pouco das tuas músicas aí pra galera entender, porque a gente acabou Porra, falando. Dá uma chutada aí só pra vambora. humilhar quem tá em casa. Clichê, final de tarde. Vai falando aí algumas, cara. Cara, clichê, final de tarde, 1,65 m, sinais, amanhã. Tem uma música Abismo, minha e do Lelê, que foi gravada pela Maria Rita. Tem coisa sua. Tá Louca em Filha, gravada com Turma do Pagode. Tem Sou Eu, que foi gravada com o Rodriguinho. Sou eu. Tem Refém, porra, que foi um sucesso. Tiraço. Assim, Mas tem muita coisa com sorriso também, né? Que tá passando aí. cara, tem muita coisa. Tipo, E tem muita coisa com outros artistas Fica também, né? com Tem coisa tua no Deus. Ferrugem? não. Tem a tua cara algumas coisas ali. Porra, seria uma honra, cara, ser gravado pelo Ferrugem. Eu sou fã dele. Trabalhei com ele agora no Rock in Rio, no show do Rock in Rio. Eu fiz as programações do show dele. Eu também faço programação de música eletrônica. Fiz todos os efeitos sonoros, FX, tudo eu coloquei no Foda. show do Ferrugem. Caralho, é muita música boa. E aí, dali, como é que você, de compositor, passa pra arranjador barra produtor? Eu acho que foi também uma caminhada. Eu nunca desejei, nunca mirei nesses lugares do arranjador e do produtor. Só que o arranjador era uma coisa que, assim, quando a gente fazia música, intuitivamente, eu fazia alguns movimentos no violão que eles... Determinava um caminho ali. Caraca, que os caras amavam, por exemplo, o violão de clichê. A guia é assim. Eu toquei o violão assim, o Sérgio e o Bruno amaram, o Jota amou e fez o arranjo a partir daquele violão. Sinais. Pam, bam. Caralho, isso é mó assinatura de sinais. A guitarra não, mas o violão fazendo algumas coisinhas ali de sinais. Já dava o caminho, né? Sim. Então, assim, eu sempre tive. Pô, cara, foi mal. Não, relax, pô. Fica à vontade, cara. Deixa eu botar. Eu botei no Não Perturbe, mas tá tocando. Não, é porque... O teu é assim também? Também. De vez em quando ligam 2 vezes, 3, aí vai. Ah, tá. Agora não, meu amigo. Aí... Pô, esse violão ali é bem... É uma assinatura, né, cara? Muito, cara, de clichê. Então, assim, muitos arranjos e muitas composições vieram de ideias harmônicas, de ideias de intro que eu tinha. Muita coisa eu pensava, assim, em fazer uma intro diferente. E os caras sempre gostaram das minhas prés, sempre curtiram ali. Mas é um outro rolê. Aí você já tem que pensar na música em todos os movimentos da música. Você tem que pensar em... Como arranjador, você tem que pensar em todos os instrumentos, como tudo se encaixa. Exatamente. Qual instrumento... Cara, é um processo bem... Dali cara, evoluiu de repente você teve uma primeira oportunidade como arranjador, e aí você matou no peito, falou, vambora. Sim. Na verdade, eu já fazia arranjo pra coisa minha, pra várias outras coisas, mas pra pagode eu não tinha feito, não. Que como eu te falei, já é uma outra experiência. Foi o Bruno e o Lelê que me puseram, assim. Falaram, pô, Thiagão, faz esse arranjo dessa música aqui, vê qual vambora, é, vamos vamos fazer nessa uns ideia arranjos. aqui. Acho que foi até no Lei, cara, se eu não me engano, os primeiros arranjos. Provável.
Que eu lembro que a gente tava em estúdio lá no Malibu. Na verdade, eles já sabiam que que eu já estava mexendo com música eletrônica, com trap, com essas coisas todas. Já estava criando algumas coisas nesse sentido. Quando ele fala música eletrônica, rapaziada que tá em casa, são os beats, Beats, tudo que não é orgânico que tem numa música, né? As programações e tal. Que o Castilhol também faz muito bem, né? Muito. Ele, pra mim, foi o cara que me inspirou. O Castilhol, ele me inspirou em como apresentar uma música, um arranjo. Falei, cara, esse é o caminho que eu acho que eu me enquadro mais, sabe? Foda. Foda. Cracaço. Guardado suas devidas proporções, mas para mim é uma referência assim muito clara de como eu queria apresentar as minhas músicas, sabe? Sim. Ele é muito craque mesmo, cara. E aí tu começou a pegar alguns arranjos e de lá pra cá vem arranjando. Aí, Também. Aí vim arranjando. Aí comecei a arranjar muita coisa eletrônica, muita coisa as pessoas me associaram nesse início a coisas eletrônicas, então tudo que tinha um beatzinho a galera me mandava, assim. E eu... Porque ao mesmo tempo que você construiu a tua história junto ali, ou paralelo ao Sorriso, como você falou, ao mesmo tempo que isso aconteceu, você também, se não me engano, há 2 anos atrás, se retira do Sorriso para dar mais atenção para essa outra área da tua vida. Porque a gente sabe que a estrada é foda. A estrada é algo que só quem vive consegue entender. Sim. Porque se você não. Para quem é disciplinado, já é muito difícil. Para quem não é caótico. Sim. E você acaba, cara, estando cada dia num lugar, dormindo no busão, dormindo no avião, dormindo um pouco no hotel, um pouco no busão, um pouco no hotel, um pouco no avião, um pouco no hotel, um pouco em casa. Então você não consegue ter uma rotina, né? É claro que dentro do possível você, depois de muitos anos na estrada, começa a entender quais são os gaps que você tem para descansar, para comer, para viver, e vai se adaptando. Mas de maneira geral, você não ia conseguir tocar tudo que você toca hoje, as coisas, as tuas composições, as tuas produções, se você tivesse full time na estrada, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Mas eu sabia que eu tinha que passar por isso. Sim. Eu tinha consciência de que, porra, pra eu, por exemplo, encontrar com o Péricles, como é que eu vou encontrar com o Péricles? Como é que eu vou ter o acesso ao Thiago? Como é que eu vou ter acesso a até pessoas de outros segmentos, assim, que eu sou fã? Pô, a gente foi tocar num festival de Salvador, eu conheci o Cassim, não sei se você conhece o Cassim. O Cassim é um produtor musical, produziu Los Hermanos, produziu a Vanessa da Mata. Não conheço. Cara, foda pra caralho. Muito foda. E, gente, é um coração gigante. E eu era fã mesmo do trabalho dele, como produtor e como artista. E eu conheci o disco dele. Aí ele entrou uma vez no avião indo para Salvador e eu cantei um pedaço da música. Quando eu encontrei com ele, eu cantei um pedaço da música. Cara, a partir dali a gente ficou amigo. E, bom, e ele era o diretor, ele foi o diretor do Prêmio Multishow durante, sei lá, anos ele era o diretor musical do Prêmio Multishow. E aí um belo dia eu tava lá no Prêmio Multishow, lá com um sorriso. Cara, quando ele me viu, ele me pegou na minha mão assim, Rafa, saiu me apresentando a um monte de gente da música que eu jamais teria acesso, assim, entendeu? Ele foi um cara generosão, assim. Esse aqui é o Thiago, do Sorriso Maroto, um dos melhores. Cara, ele nem me conhecia, assim, sabe? Mas cara, os grandes são assim. Cara... Os grandes, eles sabem protagonizar, mas sabem ainda mais se colocarem no lugar de coadjuvantes para deixar o outro brilhar ali. Isso é unânime também. É uma dessas interseções que a gente sempre vê nas histórias de pessoas que são muito grandiosas nos seus nichos, né, nos seus universos. Foda essa história. Cara, eu queria que tu contasse 3 passagens aqui. Primeiro, Final de Tarde, que é uma música que eu sou apaixonado. Você me contou uma vez sobre o fato de você ter feito ela, né? Você compôs ela num período, depois ela ficou meio que guardada ali, né? Entrou no bate-bola de um artista ou outro, acabou que não entrou, não tinha a ver com determinada parada, o disco já tava pra fechar, ficou de lado. E depois ela veio à tona. Conta um pouco dessa história aí. Cara, Final de Tarde tem uma parada muito maneira, assim. Eu ia iniciar uma nova parceria, um parceiro que eu tenho até hoje, mas naquela época ele não pôde terminar a música. Aí mandei a música pro e-mail dele, aí a música ficou 1 ano no e-mail dele, naquela época não se tinha WhatsApp, a gente não podia ter o feedback e tal, não sei o que, era mais por e-mail e tal, ou por telefone, mas, pô, eu só tinha o e-mail. Cara, e eu não tenho eu sou um cara leal, assim, se eu te falar assim... Tá lá contigo, Rafa, tá contigo, entendi. Aí, eu nunca tive interesse
em ser gravado pra caramba. Até hoje eu não tenho esse interesse de ser o cara mais gravado. Sabe? Conquistar só o que é meu mesmo, sabe? Eu nunca quis fazer 300 músicas pra, sabe? Nunca tive esse desejo. E aí, eu mandei essa música, ficou 1 ano no e-mail. Aí, 1 ano depois, cara, eu recebi um e-mail dizendo: pô, Thiago, pode tocar o projeto com ela, porque eu não vou conseguir dar conta. Pô. Aí, o que eu fiz? Mandei pro Edgar do Cavaco, que é o meu irmão. Bebeu uma água aqui. Então, aí tu mandou essa mesma música que tava lá parada, só melodia, Só a melodia. pro Edgar. Pro Edgar. Aí o Edgar lindamente fez a letra. Eu não gostava do refrão. Hoje quase não dormi. Pode deixar aí. Pode deixar aqui. Eu não gostava do refrão. No final de tarde, tudo sim. Eu achava meio infantil, cara. Pô, mas é muito bom isso. Mas eu não sabia, não Poético tinha. pra caralho. Tudo se mistura, isso é lindo. Não, a letra sim, mas a melodia tu não achava? Achava meio bobinha, cara. No início ali. E aí tu pegou de volta e mandei pro Edgar do Cavaco. Aí o Edgar fez a letra. O Edgar fez a letra e falou: Thiago, vamos mandar pro Pichote. Pô, falei Pichote também. Aí eu peguei a letra do Edgar. Aí o Edgar falou assim: pô, vamos mandar pra um grupo de pagode. Tu foi tentando mandar pra alguns artistas que tu achava Isso aí. que tinha a cara da parada. Aí mandamos pra um artista também, cara, pô, todo mundo brother e tal. Os caras ouviram a música, se amarraram na música, mas faltou aquele último detalhe pra música entrar no disco, sabe? Só que nesse processo também demorou quase 1 ano, cara, a música com esse artista. Caralho, já tem 2 anos aí de música. Isso aí, 2 anos de música. De repente a música volta pra gente, o Edgar conseguiu também o contato do Péricles e mandou a música pro Péricles. Depois eu também consegui o contato do Péricles com o Gabriel e eu lembro de ter mandado. E o Péricles respondeu assim, depois de 2 anos já tinha o WhatsApp, né, mais ou menos, já estava começando o WhatsApp. E eu lembro que o Péricles disse: ó, já recebi a música pelo Edgar, Thiago, muito legal, gostei e tal, não sei o quê. E engraçado, assim, que o disco do Péricles é um discaço, aquele disco de saída do Péricles é um disco... Foi o Sensações? Não, foi o disco da Lapa, eu não sei. Logo depois de Sensações, então. Porque primeiro ele fez um, que ele gravou o grande sucesso do Sensação. Não foi esse não. Foi logo na sequência, tá? Foi um disco que ele gravou na Lapa, assim. No meu entendimento, assim, que eu... artisticamente, direção artística, eu não manjo muito, mas assim... Eu achava que a música não tinha muito a ver com o disco. Porque o disco tinha uma pegada Lapa, tinha uma pegada de samba e tal. A hit é hit, pô. E Final de Tarde era um pagode. Que é samba e pagode, de novo aquele. Mas era um pagodão, assim, entendeu, cara? É uma parada romântica e tal. Cara, pô, eu não tenho nem o que dizer, cara. Foda. Aí ele gravou e porrou logo. Aí ele porrou. Porra, ele só tu e do Edgar? Me do Edgar. Foda. Aí ele tava no programa da Regina Casé também, nos domingos à tarde. Sim, eu lembro. Então ele no cantava Esquenta, tudo. toda hora tocava. Cara, foi muito legal. Foi um ano muito legal, cara. Foi assim, porque o Sorriso começou a trabalhar clichê. O Final de Tarde estava tocando. O Rodriguinho tinha acabado de voltar pro Travessos. Lançou Sou Eu. Então, assim, nós tínhamos 3 músicas, cara, tocando assim. Bem pra cacete. Muito bem. Depois veio Turma do Pagode trabalhando Tá Louca. Cara, foi uma sequência. Mas é que tem coisas suas, que é uma característica, inclusive, de grandes compositores, que nunca saem de moda, né, cara? Que tocam sempre, né? Tocam sempre. Por exemplo, Clichê, Sinais, Refém. Porra, essas músicas todo final de semana estão tocando em 50 pagode, pô. Sim. Não tem como não tá. Nos shows do Sorriso, nos shows do Dilcinho e nos shows mais um caralhão de artista. Refém, Clichê, Sinais também é tua? Sinais também. Caralho, cara, são 4 músicas muito especiais, assim. Muito fortes, né? Muito. Como nasceram, assim, obviamente que não dá pra contar todas as histórias, mas é mais o processo, assim, letra e melodia, você se vê mais como melodista, como letrista, qual é a onda, assim, como é na tua cabeça começa isso? De Refém, de Sinais. Isso. Qual é a outra que você falou? Refém, Sinais e Clichê? E Clichê. Beleza, vamos lá. Que são músicas modernas, né?
A minha participação como compositor no Sorriso Maroto, quando a gente estabeleceu aquele trio ali, Thiago, Bruno e Sérgio, pô, cara, eu tenho, sei lá, devo ter umas 40, aproximadamente 40 músicas gravadas no Sorriso, assim. Então, a gente já entendeu, a gente não chegou e determinou, não foi determinado nada, a gente percebeu quais eram as melhores funções de cada um Onde cada um brilhava mais, né? para o Sorriso Maroto. Única e exclusivamente para o Sorriso Maroto, a gente funcionava muito bem dessa forma. Eu e Bruno, a gente ficava com a estrutura melódica. Muitas das vezes, inconscientemente, a gente falava algumas palavras. Sim, tinha uma sacadinha ou outra que ficava ali no Amanhã, caminho. por exemplo. Amanhã nasceu com a palavra amanhã. Amanhã também é tua. Amanhã. Foda. Amanhã. Uma música que eu mandei minha e do Sérgio também é Melhor Pedaço. Foda pra caralho. Ela nasceu assim. Por você, Foda. por você. Às vezes tu se prende a uma sacada e vai. Exatamente. Aquelas flores. Foda. Exatamente. Então, assim, algumas coisas a gente, intuitivamente, a gente já mandava pro Sérgio elaborar uma história a partir daquele gatilho ali, daquelas palavras que foram gatilhos. Mas a gente entendia que o Sérgio é um cara. A gente entendia, respeitava e tinha noção do quão o Sérgio é foda, assim, escrevendo letra, entendeu? Então, assim, eu e Bruno, a gente ficava muito com a parte De melodia. melodia. E intenção, talvez, ali, né? É isso que eu ia falar. O Bruno, ele já sabia o que provavelmente precisar. O Sorriso iria precisar. Uma música triste, uma música tensa, uma música forte, uma música... Pra cima, mais pra cima. Entendi. O Bruno tinha o globo todo da parada. E a gente construía as melodias e as músicas a Por que partir... também é sua? Aquela porque tua cara, sabia? Só parece assim, né? Bem desenhada a melodia, né? Pô, cara, a gente construiu uma linguagem, cara. É meio... Mas construiu mesmo, cara. A gente construiu uma... E eu acho que hoje essa linguagem ela é referência pra muita gente, pô. Vocês construíram algo que, sem saber, né? Porque isso também vem da consistência. Uma coisa é tu fazer uma ou duas. Outra coisa é tu fazer 20 naquela mesma linha. E são completamente diferentes, mas quando você entende um pouco mais, você fala, tem um fio condutor aqui. Você começa a entender. Por exemplo, por quê? Eu imaginei que era tua pelas poucas coisas que você tá falando aqui agora. Porque são melodias realmente bem desenhadas que já vêm com as intenções ali, né? Foda, isso é muito foda. Amanhã é a mesma coisa. Ela vem quase arranjada, né? Cara, mas sem mentira nenhuma, cara. Na maioria das vezes a gente não teve a intenção de que fosse o hit do Sorriso Eu Maroto. imagino, pô. Que fosse a música que o povo ia amar. Primeiro é aquela relação de tocar o coração mesmo dentro de casa. Parece clichê o que a gente tá falando, mas é assim... Quando eu vejo uma música pronta, assim, uma melodia pronta, e tipo, eu quase choro com ela dentro de casa, eu sei que tem alguma coisa ali que eu não tenho controle, que talvez... E as nuances da melodia? Como você... Aí com uma coisa mais técnica até. Como você faz pra, na hora que você tá compondo, não cair naqueles lugares comuns? Você tem um exercício de tipo, calma aí, vou voltar aqui, vamos refazer. Existe um método, ou cada... hora é de uma forma, tem aquele papo, né, maluco, transpiração, inspiração, e aí a gente começa a concluir que a minoria é a inspiração, a maioria é a transpiração, que através da transpiração a inspiração te encontra, mas melodia, falando de melodia em si, aquele papo que a gente tava batendo no hotel, por ser mais abstrato, né, é mais difícil, né, porque às vezes você pode cair numa pegadinha, você tá vendo o documentário da Ed Sheeran, e não é à toa que volta e meia ele é processado de plágio ganha, porque é uma linha muito fininha, cara, pra tu esbarrar numa coisa já pré-existente do teu inconsciente, né? Com certeza. Se tratando de música mercadológica, porque tem músicas que a gente, poxa, faz, linda, com vários campos harmônicos e tal, não sei o quê. Mas quando a gente tá falando de Trampo. de negócio, de tal, não é que a gente tem um método. Mas, assim, também eu tô nessa há muitos anos
eu posso chegar e te dizer que eu acho que eu conheço alguns caminhos que eu sei que serão menos tortuosos, sabe? Uhum. Mas é engraçado, Mas sempre parte de uma ideia, sempre correto? parte de uma ideia. Uma ideia. Aí a melodia, ela nasce de uma ideia. Por exemplo, é a ideia de que eu tô sofrendo aqui porque minha mulher viajou, falou que ia voltar e mudou de ideia no meio da. É uma ideia mais complexa? É difícil que eu tô perguntando mesmo, mas é pra poder tentar entender o outro lado da moeda. Não só de quem ouve, de quem se emociona, mas de quem faz aquilo acontecer. Às vezes é uma ideia complexa, chega nesse ponto, por exemplo, eu tenho aqui uma ideia, eu vi um filme, vi que uma história acontecer. Eu quero tentar realmente dar melodia da vida pra essa história aqui. Ou nem sempre a história existe. A melodia. Cara, nem sempre a história existe. Foda. Eu, eu, eu adoro fazer essa brincadeira assim com o ator, com, a, com você fazer uma cena, porque eu acho que o compositor ele também pode se permitir a viver histórias que ele não viveu e que não está vivendo. E também, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal da composição, que você não precisa. Por exemplo, a gente pode fazer um exercício de fazer uma música agora sobre essa caneca e não usar a palavra caneca. Entendi. Eu acho isso, cara, isso pra mim é um dos melhores exercícios que tem, sabe? Você falar de amor e não citar a palavra amor na música. Você ter de falar de um bêbado, mas você não pode usar a palavra bêbado. Então você tem que contar uma história para que Sim, isso é incrível mesmo. a pessoa que está ouvindo interprete de uma forma que você esteja falando de um bêbado. Isso é uma técnica. Técnica não, isso é uma forma de você compor. Ou você não diz nada, absolutamente nada, só brinca com as palavras, e as pessoas elas fazem a sua própria leitura. A música tem muito disso também, cara. Às vezes a gente faz uma música simples e de repente a pessoa tá, cara, você não tem noção que essa música fez na minha vida. Eu encontrei meu filho que há 20 anos, sabe? Umas coisas assim, uns relatos que a gente tem que a música transformou as coisas e a gente nem tava nesse lugar, entendeu? Então, eu acho que tem disso assim. Você pode vestir personagens, por exemplo, Refém é uma música que eu não tava com casa com ninguém, eu não, não tinha. Não necessariamente você, mas eu digo, quando você vai compor, você já compõe com uma ideia. Tipo, olha, essa música aqui é uma música de amor. E vou te falar, comigo é diferente. Ah, é? Então, é isso que eu quero entender. Pô, desculpa. Eu então não entendi. Não, mas é isso mesmo. Você já esclareceu várias outras coisas que eu não tinha perguntado, mas que, porra, já fiquei aqui maluco, querendo entender. Falei, caralho, que foda, que foda. Essa ideia, por exemplo, de você compor ao redor de uma coisa e não necessariamente falar daquilo, é muito foda. Eu acho muito maneiro, Muito. cara. Eu faço muita coisa assim. Eu fiz uma música na pandemia para uma situação que a gente tava passando dentro de casa. E a música, talvez ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Mas a música tá cheia de signos Entendi. do que aconteceu. Sabe? Foda. Depois eu te mostro a música. Massa. Palavras, o nome da música. E aí, o que acontece? Eu admiro, tá? Quem elabora alguma ideia. Eu não tenho muitas habilidades, por incrível que pareça, cara, eu não tenho muitas habilidades como, assim. Com letras. Não, com letra e com música. Pra mim é um trabalho hercúleo mesmo, assim, compor uma canção, sabe, cara? Escrever uma canção, fazer uma estruturação musical sabe? Pra mim é muito difícil ainda, cara. Sempre foi. Mas às vezes, eu construo a história a partir das frases que vão nascendo, cara. Entendi. Muitas das vezes, o sabor final da história, o sabor Já mudou completamente. já mudou completamente. E às vezes. Como Refém, por exemplo? Refém foi isso aí. Refém Como nasceu? o Pedro, que é Pedro Felipe, que é um compositor incrível, que fez Fracasso. muitas músicas. Ele estava num momento. O Pedro, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele estava a fim de voltar, cara, para os Estados Unidos, porque ele ainda estava começando na carreira como de músico aqui no Brasil. Ele já tinha algumas composições, mas ele ainda não tinha se firmado. Estava estabelecido. Mas ele já vinha construindo, tá? E eu percebi, assim, eu não sei te explicar. Muita gente me procura no Instagram para fazer música e tal, mas
tem uma conexão que eu não sei te explicar, sabe? Eu tenho um interesse por uma pessoa assim, cara, para fazer música, para ele virar meu parceiro e para eu virar parceiro dele. Tem compositores, grandes compositores que são meus amigos que a gente não faz música. E tem compositores que são desconhecidos que eu sou apaixonado em fazer música com um cara, sabe, cara? Eu não tenho interesse só pelo sucesso da música. Isso, tipo, exatamente. Isso aqui, esse cara aqui é um cara super talentoso, quero colar com ele porque vai dar bom. Vai além disso. Cara, eu tenho que ter alguma coisa. Foda. Eu tenho que ter uma admiração, sabe, Maneiro. pelo cara, sabe, cara? Não pelo sucesso, mas Sim. pela história. Pela beleza que o cara. Ou talvez pelo propósito do cara ali também. Isso aí. Né? E o Pedro tinha isso, cara. O Pedro, assim. Eu olhava o Pedro diferente, cara. Eu falava, meu irmão, esse moleque é muito diferente. Esse moleque é muito diferente. Quando a galera começar a ouvir as músicas desse moleque, vai ser muito forte, assim. E aí a gente começou a fazer música, cara. A gente começou a fazer muita música, assim, eu e Pedro. E, cara, a gente fez uma levada, assim, de umas 8 músicas também, num período muito curto. E uma delas foi Sou Eu. Sou eu, seu porto seguro do seu coração, dono sou eu. E Refém, cara, no mesmo balaio, assim. Tipo, uma hoje e a outra amanhã, sabe? E Refém, como que é essa história? Cara... Melodia é tua? Não, a melodia é minha e do Pedro, assim, em conjunto. E a letra é minha e do Pedro também. A gente foi batendo bola. Eu não vou te... Então você também precisar exatamente. Se encaixa nesse lugar de letra quando. Sim, cara. Rola. Quando rola, sim. Maneiro. Segredos do Sorriso, a letra toda é minha. Caralho, é uma porrada sem cabimento algum essa música. Essa nova música. Você que tá vendo aí, escute, porque é a minha preferida, assim, mas de longe. Essa e 6 da manhã, que é uma outra do álbum que eu sou apaixonado. Cara. Pô, pra mim é... Segredos é... No Juntos tinha alguma coisa tua? No Juntos... Não, no Juntos não. Caralho, só teve regravação, né? Sim, sim. Mas não teve nada de novo, não. Caralho, mas me conta, cara. E aí, como é que foi Refém? Aí Refém foi isso. O Pedro veio com algumas coisas já desenhadas. E a gente... A melodia do início também é muito forte, né? Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia sem... Acho que essa parte de letra é minha. Foi quando eu te vi e escureceu. O que era verdadeiro em mim, no instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi. Foda. Aí o Pedro veio com certeza. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena. Que a gente viveu. Foda. E essa parte é minha. E no quarto de motel barato. Isso é foda. Aí eu acho que espelho ele colocou... enfumaçado, né? Enfumaçado com um recado seu. Ele fez Uma Paixão de Contos Literários, Você é Julieto... E eu sou Romeu. O Amor Proibido. Em Sigilo que faz bem, né? Que faz bem. Então, o Em Sigilo veio aí. Tipo assim, opa, a relação vai ser sigilosa. Aí aquele momento da música acaba definindo muita coisa, que nasceu depois. Cara, aí, sabe? Aí começa a brincadeira de, caraca, então vamos por esse caminho. Foda. Entendeu? Foda pra caralho. Aí, só que essa também tem uma história curiosa. Quando a gente fez a gente fez com uma melodia que já existia, só que a gente não tinha consciência. Eu muito menos, porque eu não sou. Era aquele papo que eu tava tendo antes, aqui. Não, que esbarra em melodias que você fala, caralho, peraí. Só que essa é do caramba. A música ela foi feita toda numa melodia que já existia mesmo. Ah, tá. Só que a gente não tinha consciência. Só que o Pedro é evangélico, eu não sou evangélico. Então o Pedro, eu acho que ele ouviu essa melodia, esqueceu e trouxe, e eu gostei pra caramba, e a gente fez a melodia. Em cima de uma música estouradíssima, cara, na época, que é... Você é o espelho. Tô ligado pra caralho. Cara, canta refém em cima disso. Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha, inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as mágoas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério. Cara, eu falei, ô Pedro, isso é muito lindo e tal, não sei o que, o Pedro é mesmo e tal, não sei o que. Só que o Pedro, cara, inocentemente, ele nem tinha se ligado, sabe? Cara, e depois eu vendo os gols do Fantástico... Aí o maluco cantou a música, né? Tô ligado nessa porra. Eu falei, cara, o cara pediu a música. Aí falei pro Pedro, a gente precisa mudar.
Só que aí, cara, me bateu uma insegurança danada, porque essa melodia é fantástica. Essa melodia é muito boa, cara. E ela combinava muito com a música. Muito, muito. Eu falei, caraca, ferrou. A gente perdeu a música. Aí, não, aí a gente... Nós fomos para um hotel. Quer dizer, a gente ficou no mesmo hotel, lá em São Paulo. Eu com violão. Aí o Pedro foi lá no meu quarto. Cara, a gente resolveu o refrão em 10 minutos. A princípio a gente... Ficou bom, gostamos e tal, não sei o quê. Mas a gente não sabia que... Aí mandamos para um artista... sertanejo, famosão também, só que bateu lá, o cara achou que não tinha muito a ver com ele. Isso acontece muito, tá? É importante frisar aqui pra galera que, assim... Todo mundo pergunta, pô, eu tenho música, eu sou compositor, como é que eu posso fazer para chegar as minhas coisas nos outros? Isso é uma outra coisa que eu queria que você passasse um pouco da tua experiência como compositor, para quem tá começando. Óbvio, fora a parte de você ir aprimorando a sua arte e se melhorando, porque eu também recebo cada coisa que o cara fala assim, meu irmão, ouve essa música aqui, é um hit. Tipo assim, o cara ele já tem essa... Já vende como... isso é muito ruim, porque você cria uma expectativa no cara que tá do outro lado, que é ruim. Mas uma coisa que é real, e que eu noto, o networking, né? Sim. Você falou, você começou a tocar com um sorriso, para que uma das coisas que você tivesse ali, além da grana e do trampo que você tava fazendo, era... obviamente, aprender mais, viver aquilo e trocar para poder crescer como compositor. Muito. Então, foi uma maneira que você encontrou de buscar um networking ali Exatamente. Então, acho que hoje em dia existe muito camp, que é uma coisa que nessa época não tinha. A galera tá se propondo a fazer camp de composição. Às vezes, junta com um cara que é maneiro, com um grande nome. Esse outro grande nome, se você fizer gol, te apresenta para outro grande nome. E daqui a pouco você tá ali, né, cara? Sim, exatamente. Eu costumo dizer que parece muito longe quando você já pensa no maior. Sim. Agora, se de repente você pensar, com certeza você conheceu um cara que é fora como compositor mês passado, tô dando um exemplo. Sim. E esse cara ainda não é tão grande, ele é acessível. Sim. Então, quem tá começando, de repente, para chegar no topo da cadeia, você no Lê, em tantos outros que tem dentro do ambiente do samba e do pagode, do Beto Tavares, no Jefferson Júnior, cara, eu vou esquecer vários aqui, porque são vários incríveis que eu sou fã. Vai levar um pouco mais de tempo, porque você já tem a galera de vocês, você já tem intimidade com uma galera. Mas tem um ponto importante aí nessa história. É que isso foi construído, cara. Então. Isso não foi de um dia pro outro. Não foi uma junção de dois caras muito bons. Não, o Bruno não tava. O Bruno não era um compositor pronto, o Thiago não era um compositor Rafa Lucas, que acabou de. Lucas não era um compositor. O Lelê não era um compositor pronto, um produtor pronto. O Sérgio não era um compositor pronto. O que a galera, às vezes, não é que não entende, mas elas não sabem, é que, por exemplo, o Edgar começou no mesmo período que eu, o Douglas começou no mesmo período que eu, o Vitinho começou no mesmo período que eu, o Lelê começou no mesmo período, entendeu? Vitinho, cantor, a gente chegou a fazer algumas coisas, o Indinho. Então, assim, muitos compositores que hoje estão aí, né? Estão na cena, a gente começou todo mundo junto, cara. Você tá entendendo? Uhum. Então não foi uma parada... O Rod também compõe muito, Dig, Gabi pro pagode. Esses caras são... Muita coisa. Muito. Mas eu digo assim, esse meu núcleozinho, porque eu tenho poucos parceiros de música, eu tenho muito poucos, cara. É o Douglas, o Pedro... Pedro, eu te falei o quê? Que ele tava indo pros Estados Unidos. Verdade. Então, assim, a gente... É tudo uma construção, cara. Não é... Pô, o Pedro é o cara do momento. Eu vou juntar com o Pedro pra gente fazer uma... Nunca foi assim. É sempre uma construção. Eu, Sérgio e Bruno, a gente cresceu junto como esse trio. O Lelê também. Eu e Pedro, a gente construiu uma história. Eu e Edgar, a gente construiu uma história. E eu e Douglas, a gente construiu uma história. Nenhuma dessas histórias que eu tenho no samba e no pagode, elas nasceram assim, hoje. Então são construções, né? São construções, cara. São meus amigos mesmo, a gente liga... E hoje é mais fácil se fazer do que naquela época. Naquela época não tinha esse lance do WhatsApp Direct, né? Tô falando lá 20 anos atrás. Você tinha que encontrar o cara, você tinha que estar no mesmo lugar que o cara. Com certeza. Hoje, se você tem uma boa música, ou se você é esforçado, você manda pro cara e, pô, o Lelê é um doente, ele ouve tudo, pô. Sim, não, com certeza. Então, assim, você consegue chegar com mais facilidade. O que eu tô falando aqui é dando incentivo pra quem tá em casa a realmente entender que é networking, mas sobretudo trabalho, né, cara? Trabalho mesmo. Bastante, cara. Bastante.
Foda, mano. Que foda. Cara, eu fui muito feliz, assim. Qual foi a tua primeira que emplacou? Foi Pra Sempre. E nunca mais te deixar pra sempre. foda. Sorriso Maroto também. Foi a primeira música gravada no Sorriso, 2004, se eu não me engano, cara. Aí depois eu não tenho, assim, A ordem exata, a ordem né? exata. Mas eu acho que teve uma barriguinha aí de uns 3, 4 anos. Caralho. 2004, 2005, 2006, 2007. Foi em 2007, 2008 por ali que... Aí já vinham... A gente continuou compondo pra caramba aqui, mas muita coisa não chegava no Sorriso, porque a gente não estava preparado assim pro Sorriso. Mas 2007, ali, 2008, eu acho que dali Aí pra frente foi só isso. Aí Porrada começou. pra caralho. E só entrou coisa de vocês. 2006, posso estar enganado. Não tem a história do Mister Malandro? Tem, cara. Como é que é essa porra? Cara, o Bruno, na verdade, na hora de escolher o figurino ali, eu falei, cara, eu vou tocar de chapéu. Aí todo mundo riu pra caraca. Eu falei, bicho, eu vou tocar de chapéu, vou entrar de chapéu. Eu entrei de chapéu no palco, aí toquei de chapéu. Foi no DVD do Citibank? Isso, foi no DVD do Citibank. Cara, mas não existia esse apelido, nada disso. Foi espontâneo, tudo espontâneo. Tanto o chapéu quanto o apelido. O Bruno olhou pra trás. Essa música é minha. Do Sérgio Júnior, Thiago Silva, Mister Malandro. Cara, eu já vi nesses sites de cifras. Ou no YouTube, tá lá a galera que põe lá o crédito, Mister Malandro. Como quarto cara, sabe? Caralho, que foda, cara. Pô, muita gente na estrada me chamava só de Mister Malandro, não me chamava de Thiago Silva. Mister Malandro, posso te fazer uma foto contigo, Mister Malandro? Que pariu, muito bom isso, cara. Eu sempre levei muito... Eu acho muito legal, cara. Os Claro, caras conseguiram me reconhecer, né? A partir de um chapéu, assim, a partir de uma identidade. Óbvio que é. Cara, eu achava muito maneiro, assim. E como eles se apropriaram daquela imagem, né, cara? Porque era uma parada que não me pertencia, assim. Eu só vesti uma vez o chapéu, praticamente. Sim, sim. Só que, cara, aquilo ali Aquela gravação foi épica também. Foi exatamente, cara. Aquele DVD tocou Tudo ali, tudo funcionou, tudo né? aconteceu, exatamente. Visualmente, eu acho que tudo funcionou. Não, ali. e musicalmente mais ainda. Com certeza. Aquele disco tocou todo do inteiro do início ao fim, cara. E você é feliz, cara? Você ama o que você faz? Como é que é essa visão tua sobre o teu trampo, tua vida? Planos? Agora eu tô produzindo, né? Eu tenho produzido... Eu comecei quer dizer, na pandemia, quando a gente começou... Quando eu entendi que eu precisava viver outras coisas na música e que a estrada já não ia me trazer mais algumas coisas, sabe? Eu queria viver mais... Eu queria me dedicar à programação, à produção do zero, a entender melhor dos processos. Eu nunca quis fazer tudo sozinho, mas eu queria entender melhor dos processos. E aí eu comecei a fazer os arranjos. Cara, E arranjar é um negócio muito complexo também, né? muito complexo, cara. Muito, muito, muito complexo. Tu tem que olhar todos os instrumentos, a forma como... Porra, eu nem imagino como, cara. Só que, cara, a gente... Você escreve? Obviamente, né? Sim, sim. Mas o que acontece... Escreve, que eu digo, as partituras e tudo mais. Tem que mandar tudo. Tem que escrever tudo. De tudo, do piano ao... Não, assim, como o pagode, a gente tem alguns sinais, assim, alguns signos que você não precisa escrever exatamente o que cada um vai fazer. Entendi. Mas você escreve as obrigações, sabe? O que todo mundo tem que fazer, você escreve. A introdução, que você quer um solo de cavaco, aí você escreve o solo de cavaco. Depois é mais solto, cada um no seu talento. As convenções, aí você escreve essas coisas. Convenções rítmicas, né? As figuras rítmicas, isso tudo você escreve. Mas muita coisa se cria e acontece a magia dentro do estúdio mesmo. Cara, aí eu acho que a partir disso houve um chamado, um lugar acima disso, sabe? Que é você olhar a música de uma outra esfera, que é a produção musical, que é um outro rolê, é uma outra coisa totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, complementa, mas não tem absolutamente... Produção e arranjador, são produtor e arranjador, duas coisas diferentes. Você pode arranjar, você não precisa arranjar no teu disco. Então, assim, é uma outra conversa, mas eu tô muito feliz, cara. Eu produzi a Marvel agora, junto com a Music, né? Betinho e com o Jefinho lá? Golaço. Eles me deram essa oportunidade, me chamaram para
fazer esse projeto com eles. Foda. Fiquei muito feliz, a gente fez música também pro projeto. Fiz algumas coisas do Lucas e Orelha lá, Golaço também. muito legal. Dentro do samba e do pagode também. Dentro do Samba e do Pagode. Agora com um projeto chamado Virou Pagode, Aham. eles me chamaram pra supervisionar Sim. a coisa, sabe, cara? Eu montei o show deles agora Foda. de estrada, que é todo virado pra Samba e Pagode. Foda. Tenho feito um garoto lá com eles também, que é muito legal, que é de samba com trap, chamado Papuzada. Que maneiro, mano. Que Muito foda. maneiro, muito maneiro. E aí vão aparecendo algumas outras coisas assim. Coisa Tem do uma Lei, você arranjou, né? Fiz arranjos do Lei. Teve uma cantora que apareceu. Agora no Sorriso você arranjou algumas coisas também, não foi? Sim. Segredos é um arranjo meu também. A música é minha e segredo Porra, e o foda. arranjo é meu. E fiz. Que é outro musicão, né, cara? Letra, melodia, tudo. Pô, essa música ficou. Pô, eu sou muito feliz, cara. No Segredo. chão. Linda demais isso. Onde fui acordar. Lindo isso. E, cara, eu vou te falar que era a cereja do bolo, assim, na minha passagem pelo Sorriso, porque era um desejo pessoal de ter alguma coisa escrita no Sorriso Maroto. Porque, primeiro, que o Sorriso Maroto é o Sorriso Maroto, é um grupo foda, assim. E eu já tinha construído uma parada minha, Sérgio e Bruno, que dava muito certo, entendeu? Então, tava. Só que eu sempre quis, cara, sabe quando você faz gol de cabeça, você faz gol de pé esquerdo, mas eu queria fazer um gol de pé direito, que era ter uma música letrada por mim. E aí o Douglas me mandou a melodia, eu fiz a letra. Cara, eles amaram a letra, assim, amaram a maluco. melodia. A letra é incrível. Melodia do Douglas. Melodia do Douglas. Aí entrou. E aí depois, cara, Arranjo também muito lindo. cara, do nada eles me ligaram e falaram, ó, Thiago, você vai fazer um arranjo de segredos. Eu falei, caraca, bicho. Eu chorei pra caraca, bicho. Que foda. Chorei em casa, assim. Ouvindo a música, quando A música gravou. é linda demais, pô. Chorei. O Bruno também bota pra fuder, né? Porra, ele A encarna. interpretação. Não tem como, cara. Porra, enfim. Agora, falando de ligação, uma vez o Serginho esteve aqui e me falou dessa música, cara. Que essa música, depois tu olhar o podcast dele, ele conta isso. Pra gente terminar aqui, que eu acho que é uma parada maneira. Não sei se você sabe, mas uma menina que é fã do Sorriso disse que pensou em se matar, tava à beira do suicídio e ouviu essa música que vocês fizeram. E desistiu de se matar, mandou uma carta pro Sorriso, explicando tudo isso, contando tudo isso, relatando isso assim, com um nível de detalhe riquíssimo. O Sérgio chorou pra caralho no dia que me contando. Que foda, cara. E é fora essa que o Bruno bateu lá na tua porta. Você e o Bruno foram na porta do Sérgio e falaram, caralho, como é que é o nome? Pôr do Sol. Pôr do Sol. Então, Que é cara, o poder da música, né, cara? Que vai muito além do que a gente imagina, né, cara? Isso é foda. essa coisa de. É como eu te falei, o Bruno, cara, assim, ele sempre foi muito obstinado nessa parada, cara. Eu devo muito ao Bruno, assim, as músicas do Sorriso Maroto, principalmente, porque a gente tava acho que a gente tava na piscina do hotel, cara. O Bruno falou, vamos pegar o violão, vamos compor, sabe? Então o Bruno sempre dava o primeiro passo. Eu não sei se ele já sabia que eu não iria dar esse passo para não entrar naquele lugar do artista ali que tá descansando e tal, não sei o quê. Mas o Bruno sempre foi, tipo, a gente, nessa época, cara, acabava o show 3 horas da manhã, ele falava, pô, bora lá pro quarto pra gente compor. Então, assim, a gente tava compondo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Entrava no ônibus, todo mundo dormindo, eu e o Bruno lá na frente, junto com o motorista, a gente compondo. Foda. Cara, a gente fez muito desse. E o Sérgio a mesma coisa dentro Do do espectro dele ali. espectro dele. Muitas vezes a gente já viu o Sérgio. De madrugada Cara, mandando de tacão madrugada. de letra e... Não, e ônibus, 8 horas de ônibus, o cara lá escrevendo letra dentro do ônibus. Várias, mas muitas vezes. Foda, mano. E Pôr do Sol foi isso, cara. Pôr do Sol a gente tava na piscina, assim. Tinha alguma coisa, eu não vou me recordar, cara. Alguma coisa também com o Bruno. O Bruno tinha essa vontade de fazer essa música altruísta, uma coisa, uma mensagem positiva. O Bruno tinha, ele queria que a música nascesse dessa forma, cara. E aí ele começou a pensar ele falou assim, Thiago, eu quero essas referências assim de uma música com uma mensagem positiva, fora do amor, fora do não sei o quê. Vamos pensar, vamos fazer. Aí a gente começou, cara, a dedilhar, cara. Aí a gente ficou realmente emocionado. Subiram correndo, foi lá, Sérgio. Pô, cara, Foda. foi mesmo, cara. Muito bom, mano. Que foda. Que bom ter você aqui, cara. Cara. Foi um prazer, cara. Pô, um presentão.
pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo, cara. Porque eu acho que esses relatos, eles trazem... A gente sempre brinca, né, que existem hoje muitos empreendedores de palco, né, com a internet. Todo mundo Sim, pode ser o que quiser, todo mundo fala que é, o que não é. Mas as pessoas que realmente fazem a roda girar, a força motriz de quase tudo, são pessoas que ficam muito off, né? sim, E geralmente elas não gostam de botar cara. Por exemplo, é chato, eu faço isso aqui, eu sei quanto é chato. Às vezes você não tá no ânimo, você não tá. Não é sempre, né? Mas às vezes você não tá. Você tá numa outra chave. Você chegou lá no escritório agora, eu tava lá no meio de uma reunião, falando de sim. DVD, da Melinha e tal, e aí você tem que virar a chave e vir pra cá, pra um lugar de um cara que eu sou fã do trabalho e contemplar tudo que o cara fez. É um exercício de doação de energia que nem sempre você tá predisposto. O que eu quero dizer com isso muita gente acha que é fácil e muita gente acha que aquela parte, né, que você só vê o topo do iceberg, né? Só que para baixo tem muita gente que faz esse mercado movimentar e que as pessoas não têm ideia. E, na minha visão, você é uma delas, cara, porque, porra, olha aí quanta história foda, olha quanta coisa maneira. E é muito engraçado como a vida vai juntando, né, as pessoas. Eu tava conversando com o Lele esses dias, agora no Rooftop, né, que é a nossa Uhum. gravadora, o quanto a gente vai precisar produzir, arranjar coisas. A gente tem uma missão de gravar aí mínimo de 100 fonogramas ano. Então isso é bastante coisa. E a gente vai precisar contar com pessoas que tenham essa visão, e principalmente o coração na música, né? Uhum. E, cara, é uma honra poder estar trocando essa ideia. Obrigado por ter topado. Eu tava num café da manhã, lá em São Paulo, no DVD do Doce Encontro, peguei o Thiago pelo braço, botei ele nessa furada. Falei, "Não, vamos lá." Ele falou, Pô, vamos. pra mim é um prazer, No cara. meio de uma segunda aí, ó. Obrigado, irmão. Pô, obrigado você, cara. Feliz demais de estar aqui, de Foda. coração. Obrigado mesmo por ter me chamado. Espero, porra, Conta com a gente, a hora que você quiser, a hora que você tiver alguma coisa pra contar, é só me ligar, vem aqui. E fora daqui também, a gente vai estar muito junto. A gente já vem se cruzando algumas vezes. E eu acho que é isso. A gente acaba se identificando com algumas pessoas e se encontrando. A vida se encarrega de repelir pessoas que não vibram como nós e trazer pra perto aquelas com certeza, que cara. vibram. Foda, Eu mano. tô, pô, cara, eu sou muito feliz exatamente por isso, cara, pelas pessoas que eu encontrei na vida, porque elas, esses dias eu vi uma frase, cara, que eu acho que se aplica muito a mim. O meu maior, a minha maior habilidade, o meu maior talento é ter pessoas talentosas ao meu redor, cara. Totalmente, pô. Eu acho que cara, eu tenho muita gente talentosa e boa do meu lado que faz com que as minhas ideias. Potencializa as tuas ideias, Ó, né? cara, eu esqueci de uma pessoa aqui, cara, que foi fundamental nessa transformação e nessa. é, Tipo assim, ele me colocava no lugar, sabe? Foi o prateado, cara. Foda. Prateado. O prateado, antes da pandemia, ele já me encarava e já me olhava como um cara, como um produtor, como um arranjador. Ele já dialogava comigo nesse lugar, sabe? Ele ouvia as minhas ideias artísticas, ele sempre me colocou num lugar muito especial. Muito. A gente tem umas 15 músicas, cara, eu e Prateado. A gente tem pouquíssimos sambas. Foda. A gente faz música, a gente tem bolero, a gente tem valsa, a gente tem. Porque a gente quer um do outro outra parada, sabe, cara? A gente Uhum. quer extrair um do outro coisas. A gente fez música pro filho dele. A gente fez, sabe, cara, a gente tem umas coisas muito bonitas aí prateado, cara. E na pandemia, quando quando estourou, quando nós ficamos Lockdown. confinados, Aham. lockdown, o prateado me deu 2 discos para produzir, Foda. de 10 faixas, Caralho, que foda, sem mano. saber qual seria o resultado. Que maneiro, mano. Que Eu acho que foda. ele tinha a ideia, por tudo que a gente vivia e por tudo que eu representava, que eu não ia entregar uma parada Meia boca. minha boca. Ele me deu um disco de música eletrônica, que o cara procurou ele, e um disco de pop rock. Eu produzi os 2 discos para ele, cara. Foda. Então, assim, ele é um cara que ele sempre
sabe? Ele sempre falou, cara, não, o Thiago pode fazer isso aqui. Ferrugem, show do Ferrugem, Rock em Rio. Importante pra caramba pro show do Ferrugem. O Prateado me ligou e falou, Thiago, eu tô dirigindo o show, você vai fazer isso, as transições. Você chegou a rodar com o Prateado no Sorriso? Chegamos. Foi ali tudo, cara. Então, ali, de novo, o relacionamento, né? ali, a convivência. Ali foi onde eu conheci, ali onde foi a gente criou laços, ali foi onde a gente começou a compor. Eu não gravo com Prateado, eu não convivo com Prateado, a gente tem diferenças de pensamentos, só que, cara, a gente tem um relacionamento incrível, cara, incrível. A gente se fala todo dia. Mas eu não preciso gravar com ele sabe? Uhum. Ele não precisa gravar comigo. Nas minhas gravações ele ainda não participou de nenhuma. Sim. E seria mágico estar. Mas assim, eu entendo que... Eu também. Existem pessoas que eu convivo, cara, e que eu tenho uma conexão tão incrível e que quando chega o aniversário da pessoa eu tenho que postar uma foto de 12 anos atrás porque eu não lembro de tirar uma selfie com a pessoa. Porque vale muito mais isso aqui do que o externo, né? Claro, cara. Que é mais ou menos isso que você tá falando, né? Tipo, vocês se conectam num lugar que é muito mais essencial do que talvez ter a mesma opinião política, ou do que talvez ter a mesma opinião... Foda-se isso tudo, exatamente. Sacou? Sim, com certeza, cara. Exatamente, meu irmão. Isso é foda. Aqui, me conta uma última coisa. O Jotinha, cara, por que ele, na tua visão de arranjador hoje em dia, é um cara tão genial? O que faz o Jota atravessar gerações e ser tão genial? Outro dia eu tava lá. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu lembro que eu tava com você lá no dia, eu e você e uma galera, no dia que ele chegou pra gravar o Como Antigamente. E agora, mais recentemente, você fez par com ele, né? Lá no Doce. Sim. Par no sentido de vocês estavam no mesmo carro, né? E no mesmo hotel. Cara, e aí eu fiquei de te perguntar isso lá naquele dia, acabou que eu não te perguntei. Eu lembro que ele fez um detalhezinho num piano, aquela vozinha dele baixinha, lá no dia da gravação, no teclado, na gravação do Como Antigamente, numa das músicas que ele arranjou, e você falou, caralho, pô, eu não ia pensar nisso nunca, caralho, sim, que cara foda. E aí eu lembro que eu pesquei aquilo e falei, porra, depois eu quero saber o que é isso, o que tem de tão diferente. Não naquilo em si, mas nele, assim, que... Cara, eu vou ser totalmente clichê aqui, mas talvez faltem adjetivos, mas o que me veio na cabeça agora é generosidade. Mas por que a generosidade? Porque eu acho que o Jota, quando ele entra no pagode, ele já entra maestro, ele já entra um arranjador incrível, ele já entra um cara que entendia muita música. E ele entrou num ambiente, cara... Sem dúvida. Que não tinha muito controle das coisas. Naquela época, então, era menos organizado. Muitos músicos chegava não sei quantas horas atrasado. Não só também. Isso. Os músicos, a gente estava conversando sobre... Eu tinha muita curiosidade de entender como se estabilizou a coisa das partituras. Porque hoje é uma coisa... É um pré-requisito do músico do pagode saber ler partitura. Isso passa batido, mas isso... Culturalmente é incrível, cara, você poder ler uma partitura assim. Muitos gêneros, os Beatles não liam partitura, sabe? E o pagodeiro lia. Eu acho isso sensacional. Foda mesmo. É muito maneiro, um gênero tão popular, né? Parar e saber fazer algo que gêneros tidos como mais cool, sim, o cara sim. não conseguirem. O próprio sertanejo, ele tem um modus operandi que não usa a partitura, entendeu? Só que o pagode não. O pagode, ele estabilizou. Só que, obviamente, não teve uma pessoa... Quer dizer, não teve um momento em que o cara falou, todo mundo vai usar... Agora é isso, sim. Foi uma transformação. O Jota me trouxe a informação de que foi o Prateado quem, a partir do Prateado, todo mundo começou a ler partitura sem... Antes do Prateado ainda tinha uma zona. Prateado para frente, todo mundo começou a ler partitura. Mas o que eu falo sobre generosidade é porque, assim, era um meio que em alguns lugares era desorganizado, era um meio marginalizado, era um meio extremamente frágil, era um meio com muitas coisas a serem organizadas, entendeu, cara? Chega um maestro que poderia ser blasé pra caramba, chega um maestro que poderia não defender o nosso segmento.
Isso é incrível nele Tem mesmo. histórias dele, cara, que ele tá com Pô, tu vê um senhor de, sei lá, quase 80. Porra. Dividir camarim com um caralhão de gente, tá Pô, sempre de cara. bem com a vida, não importa onde tá, onde não Cara, tá. eu acho que é generosidade, porque isso, assim, ele me contou uma história de um bambambam da música brasileira, assim, falando pra ele, assim, e aí, Jotinha, e aqueles pagodes lá e tal, ele falou, cara, eu te garanto que você não toca o que a gente toca lá. Foda. Se eu colocar a partitura na tua frente, você não vai tocar. E os moleques lá vão sair tocando. Então, assim, Foda, foda. Deu um tapa com luva de pelica. porque é a mais pura verdade, cara. Existe uma complexidade Sem gigantesca nos dúvida. arranjos, Sem dúvida. nas músicas, principalmente nos Quando eu arranjos. vejo o Sérgio tocar, acho que ele vai quebrar a mão, mano. Eu falo, pô, não é É, possível. porque é complexo. A quantidade de acorde que tem numa música. Eu falo, caralho, não é possível. E eu acho que o Jotinha foi esse cara. Mas na parte técnica mesmo, o que você acha que é tão brilhante nele? Assim, se é que tem uma coisa, né? Porque eu acho que esses caras geniais, eles são uma mistura, eles são uma... É um conjunto de pequenas coisas que tornam esse cara tão especial. Mas é a tocada, é tentar, é ver, é antever, é tentar, é olhar aquilo ali, saber onde aquela música pode chegar. Porque eu vejo coisas no sorriso, por exemplo, dele, que tem assinaturas muito claras, que é o que você falou, que são tão composição quanto a composição. Sim, eu acho que... Tchan, tchan. Sim. Mas essa coisa da generosidade, eu acho que ele foi o cara que ele trouxe tudo que ele sabia pra dentro do pagode, entendeu, cara? Ele não falou assim, pô, essa galera não vai entender. Entendi. Essa galera não vai compreender. Esse acorde aqui eu não vou usar. Isso aqui eu vou tirar. Ah, isso aqui é muito rebuscado. Não, ele falou, é aqui que eu vou me divertir, vai ser meu parque de diversões. Eu vou usar os meus conhecimentos aqui. Eu vou dividir, partilhar os meus conhecimentos. Eu acho que o grande legado e o grande aprendizado que eu tenho dele é isso, cara. O quão ele foi. Não sei se é isso exatamente que você me perguntou, mas eu acho que, cara, o fato dele ser já gênio quando entrou no pagode e ele abrir o livro dele de receitas. Fala, galera, bora aqui, todo mundo cozinhar junto. Isso aqui, ó, vem aqui, galera. O lance é esse aqui. Pra isso dar certo, junta 3 pitadas disso aqui e tal, não sei o quê. Foda. Entendeu? Eu acho que todo mundo é um pouco J. Moraes, entendeu? Todo mundo é um pouco J. Moraes. Todo mundo, cara. Todo mundo é um pouco J. Moraes. É foda, cara. É foda. Eu vejo como é que a galera ama o trampo dele, assim. Sim, que cara. ele representa. Isso é incrível mesmo. Sim. Mas é assim, ele é um cara muito culto, tá? Muito culto mesmo, cara. Muito culto, assim. Ele sabe de tudo sobre muitos assuntos. Sobre guerra, Segunda Guerra Mundial, ele sabe tudo. O pai dele foi à guerra, ele tem cartas da guerra. Ele tem... Cara, ele sabe muito de muitos assuntos. Então, música, então, ele sabe muito. De compositores da década de 30, de compositores da década de 20. Ele participou de festivais, ele fazia comerciais, ele já fez jingle, ele trabalhou pra Globo. Então, assim, cara, ele é um cara extremamente vivido na música e com muita cultura musical. Então, é uma das... É um dos grandes... dos manuais dele, sabe, cara? Uma das coisas que está no manual dele é você mergulhar profundamente pra você, sabe, cara, ter a linguagem. Tu já viu ele, assim, ao vivo, fazendo alguma coisa? Alguma coisa que eu digo de arranjo? Criando ali na hora? De arranjo ele faz em casa, mas assim, Tu já viu vi ele coisas fazer- ali na hora ele improvisando que você falou, Com caralho, certeza, fudeu. cara, com toda certeza. Cara, tem um disco dele maravilhoso que é Tempo Caboclo, se eu não me engano, que é um disco de instrumental, um septeto, que ele escreveu todas as vozes, assim, é piano, violão, flauta, percussão, cara, é uma coisa assim, sete, corda, cello, aquelas coisas todas, as cordas, né? Cara, é uma coisa assim, é um disco incrível. Eram 7 instrumentos de corda. Isso aí. Cara, é uma coisa assim, é muito bonito, cara, é muito bonito. Foda, mano. Então, acho que é isso, assim, ele é um cara muito culto, cara, e não tem
e não tem ciúme de cultura, sabe, cara? Tem uns caras que têm ciúme de que cultura. não quer dividir, né? O cara, eu sei aonde amigo você guardar aqui as compra, sete chaves, onde você come bem, mas eu não vou contar pra ninguém, sabe? bobeirada, É cara. muito, o cara não divide. Ele não, ele partilha mesmo, cara. É porque ele sabe que pra ele nunca vai faltar. Que se ele quiser, ele tira da cartola a hora que for. Exatamente. E aí a Mas ideia é dividir mesmo. teve um dia desses que eu perguntei pra ele, caraca, Jota, Thiaguinho, eu ouço a Adele, eu ouço, então assim, ele também tá muito antenado na world music, sabe, cara? E conta piada bem pra caralho. Né? Isso aí é Foda. uma das melhores faculdades dele, né, cara? Piadista de Muito bom. A do primeira Joãozinho é foda. O Lelê pirou, cara. O Lelê quase me bateu quando eu falei que eu não achei a do Joãozinho tão boa. Mas é porque eu tava morto. Pegamos aquele taxista doido da cabeça lá na Meu Deus do volta. céu, velho. O cara tava muito no... Meu velho, Irmão, obrigado demais, viu, obrigado cara? você, Eu que te cara. agradeço. Muito feliz obrigado de pelo estar teu aqui, tempo, cara. Muito obrigado. você pelo Conta seu conosco. tempo, cara, de Tá coração maluco. mesmo. Ó, você que tá aí, espero que tenha ficado até o final, porque foi uma aula que a gente teve aqui. Até breve. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado vocês. E sucesso na empreitada aí, nos desejos. E vamos pra cima. Vamos nessa.